Eita glória, graça e paz, bom dia. Ainda me recuperando aqui dessa alergia aí, mas estou um pouquinho melhor. Hoje, nossa Escola Bíblica Dominical, nós vamos falar sobre o tema que vocês escolheram na nossa votação lá no Instagram, que é sobre oração, clamor e intercessão, né? Então hoje nós vamos ter a primeira aula que vai falar sobre oração, ok? Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre oração. O povo está chegando aí, Reinaldo vai entrar conosco aqui daqui a pouco. Muita gente aí aproveitando o feriado, muita gente que viajou, tem gente que eu sei que vai dormir até mais tarde hoje e vai assistir a live depois. Mas enfim, vamos lá. Ó, o Reinaldo já está aí entrando. Deixa eu colocar aqui o fone aqui para aceitar o Reinaldo. Você que vai estar conosco aí assistindo depois no nosso canal no YouTube. Eita agora. Deixa eu colocar aqui o fone, ó, dividimos já. Ô Glória. Vamos ver se o fone hoje tá bom, hein, Reinaldo? Ô, Glória, É, agora começou bem, tá tranquilo até isso agora. bem? Começou bem. Aumentou, vê se aumentou. Pra mim aqui tá bom, tô te ouvindo Ó, bem. deu uma aumentada aqui no volume. É, eu não sei se aumentando aqui também, meu volume aumenta também. Não sei. Melhorou aí, não? O quê? O meu volume não? Muda alguma coisa? Não, o seu tá bom, o seu tá Tá bom, desde né? que aumentou, tá bem, tá muito bom. Ah, então tá na benção. Que tempo bonito, hein, meu pastor? Hoje, graças a Deus, né? Pelo menos aqui, um sol bonito, Reinaldo, né? Tá dando até sombra Lindo, aqui lindo, lindo. agora. Só fiquei meio irritado nessa madrugada aí, que eu tava de serviço, mas cheguei ainda há pouco. A Monique Paz e irmã Luzinete aí, tá presente já Ô, comigo. Glória, chegando também, é verdade. Pô, quem tava administrando lá o ar-condicionado, pô, ligou o ar-condicionado a madrugada inteira. Pô, de madrugada fez um frio tremendo. Eu vou Pois reclamar é. com o prefeito. É, trabalha lá perto do prefeito e reclama com ele lá então, que tá bravo. Poderia estar economizando um pouco de luz, né, na prefeitura lá, né? Exatamente, olhar um pouco fora do guarda aí. Frio danado, realmente não precisa. Bom, Luzinete já tá aí, minha tia Luzinete chegando, Monique, Lindoval, seu Lindoval, graça e paz, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar aí sobre oração, né? Como eu falei no início aqui, nós colocamos em votação há 2 semanas atrás o tema, né, para vocês escolherem lá no meu Instagram pessoal, Evangelho de Santos Oficial, e o tema escolhido foi oração, clamor e intercessão, né? Então hoje nós vamos falar a primeira aula sobre oração, nós não tivemos a nossa aula semana passada, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre oração, né? É um tema que não nos surpreendeu, né, Geraldo? Mas é um tema importante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a diferença, né? Também sobre oração, clamor e intercessão. A gente deu essa aula aí na falando sobre oração também na escola de discípulos, né? A gente vai colocar esse estudo como base, embora a gente vai aqui desenvolver outras coisas, principalmente na parte do clamor e da intercessão. A gente vai ver a diferença. Né? E a gente sabe, o evangelista Reinaldo, que nós temos um departamento de intercessão no Ministério Unificar, né? Justamente porque a gente reconhece aí a importância, né, dos intercessores. Então, é um tema que a gente vai falar aqui e que a gente desenvolve, graças a Deus, aí muito bem, né, Reinaldo? É verdade, sob a liderança do nosso diácono Fernando, né? Fernando, Realmente isso, Natanael. é, é um ministério de suma importância, né? Para que Exatamente.
a gente está coberta, né, de oração, tem a cobertura espiritual. Então, realmente a oração, ela é inerente ao cristão, né? É É verdade. impossível se dizer que é cristão e não orar. Então, é uma incoerência muito grande. Exatamente. Assim como também, né, o evangelista, a gente entende que é uma base, né? A palavra, a oração, são bases, né, de um desenvolvimento cristão. Não tem como você crescer sem palavra, sem oração, né? Você consegue, muitas das vezes, fazer até algumas coisas, mas se manter aí realmente estruturado e firme são coisas que inegociáveis, né? A meditação na palavra, o conhecimento da palavra e a oração. São duas coisas que eu acho que são inegociáveis. Você pode até negociar determinadas coisas em relação ao evangelho, mas a palavra, o estudo da palavra e a oração são coisas que realmente você não tem como abrir mão, né? Ou seja mais ou seja menos, mas a base parte dessa primícia aí de você conhecer a palavra e de você orar, né? Bom, então vamos começar orando, né, Evangelista Reinaldo? Vamos começar já que a gente vai falar de oração. Vamos Já vai começar começar orando já? aí. O povo está chegando. Hoje eu falei aqui no início, muita gente viajando, muita gente aproveitando o feriado prolongado, né? E amanhã não sei se vai estar esse sol bonito. Quem viajou, tomara a Deus que quem viajou aí aproveite um pouquinho do sol, né? Os irmãos que mandaram mensagem para a gente justificando aí que estariam viajando. A gente sabe que viajar com chuva, né, Reinaldo, não é bom, né? É, Particularmente. Sair de casa com chuva já não é bom, imagine viajar, né? Se o sol aí, se o tempo ajudar, glória a Deus, né? Vai ser uma benção aí se esse sol permanecer para quem foi, né? Para quem não foi igual a gente, logo mais, se Deus permitir, vamos estar adorando ao Senhor. E hoje vamos ter uma palavra abençoada aí. É o último, né, o Reinaldo? Do é, tema sobre crescimento crescimento espiritual, né? espiritual. Eita, agora. Então hoje Ministramos nós. a primeira sobre, meu Deus, a primeira nós pregamos sobre, eu sei que uma delas foi unção, depois eu vou rever aqui, unção, né? Pregamos sobre a pregação da palavra propriamente dita, né? E agora a gente vai falar sobre restauração. Me Glória a fugiu Deus. a primeira ministração que me fugiu. A primeira ministração foi a que eu falei que Jesus Cristo ele participou da escola bíblica dominical, né? Amém. E Então, o porquê vai ser sobre restauração. logo mais então, nós vamos estar aí no Ministério de Bangu, né? Unificado de Bangu. A gente vai estar com o evangelista Reinaldo aí ministrando essa palavra aí, se Deus permitir. Amém? Então, Reinaldo, vamos orar aí. Pode orar aí para a gente começar. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí bastante importante, que é a oração hoje. Amém? Então, vamos orar? Amém? Vamos sim, vamos orar. Aleluia. Oremos. Pai, queremos te agradecer Sim, ó pelo ar que nós Deus. respiramos, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, Aleluia. porque se estamos vivos, certamente é porque o Senhor tem algo ainda a Glória a Deus. realizar em nossas vidas, como também através das nossas vidas. Aleluia. Nós glorificamos por isso, Senhor. Sim, ó Pedimos Deus. para que o Senhor faça em nós e para que tu faças também através de nós o teu querer É, e a Deus. tua vontade em nome de Jesus. Porque a tua Aleluia. vontade é boa, a tua vontade é agradável e a tua vontade ela é perfeita. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Hoje, Aleluia. nesta manhã, Pai, Sim, juntamente ó com Deus. o Ivan Clare, nós estaremos ministrando uma lição que ela é de suma importância. Sim, ó Deus. Ela é extremamente relevante para nós, para a tua igreja, igreja essa estabelecida aqui na terra. O tema é sobre oração, tá? Sim, ó Deus. E sabemos muito bem que a oração, É, ela Jesus. retratada na Bíblia, é um imperativo, não é uma opção,
mas é uma ordem. A Aleluia. palavra diz, Jesus Cristo disse, vigiai e orai. Paulo vai dizer, orai sem cessar. O Sim, ó próprio Deus. Deus vai dizer, clama-me e responder-ei. O próprio Deus vai É, dizer, Jesus. se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Sim, ó Deus. A tua palavra, existem vários trechos, várias passagens, a tua palavra falando acerca da importância da oração para nós. E é sobre este tema que nesta manhã nós estaremos tratando aqui. Por Aleluia. isso, como teus ministros, nós precisamos da cooperação, da ação, da Aleluia. ajuda, Arabicanto, Erga, do teu Deixa eu ver como é. Espírito Santo, para Aleluia. que assim possamos, com maestria, sermos eficazes, ó meu Pai, naquilo que estaremos falando, ensinando, para que haja no nosso meio crescimento Aleluia. espiritual, para que haja no nosso meio edificação, Glória a Deus. para que haja no nosso meio, Pai, um verdadeiro avivamento, Senhor, porque Aleluia. é necessário um avivamento para os nossos dias atuais. Glória a Deus. E o avivamento ele começa com a oração. Sem oração Sim, ó não tem Deus. como haver avivamento. Portanto, através desta lição, através dessa ministração, usa a nossa vida para a Aleluia. glória, para a honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, glória. Amém. Pastor Alessandro, graça e paz, também está conosco aqui na manhã desse dia. Amém. Bom, você falou aí acerca de oração, na tua oração, que ela é um imperativo, né? Ou seja, como nós falamos aqui, é algo que não se negocia, não tem opção, né? É, você tem como base, a gente parte como base uma vida de oração, né? E nós falamos aí na quinta aula, né? Que nós falamos sobre o discipulado, acerca de oração. E nós sabemos, Reinaldo, que existem diversos textos, né, na Bíblia que vão falar acerca da necessidade de oração. E a Bíblia é bem rica, evangelista, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né, a oração é algo que é bem desenvolvido, bem falado, muito cobrado, né? Ou seja, é algo inerente tanto ao Antigo quanto ao Novo, independentemente de quem gosta mais do Antigo, gosta mais do Novo, não tem esse negócio. A oração ela se enquadra, né, perfeitamente em todos os momentos, né? Em todos os momentos da história bíblica, nós vamos ver a necessidade de orar, né? Até porque todo mundo, quando a gente pergunta o que é orar, a gente aprende desde lá da escolinha das crianças, né, que orar é falar com Deus, né? A gente aprende isso desde pequenininho. Claro que a gente vai falar uma diferença aí sobre a questão da oração, do clamor e da intercessão, que já é um tipo de diálogo diferente, vamos dizer assim, né? É um tipo de movimentação nesse falar diferente, porém, nós aprendemos desde pequeno sobre a questão da oração. Então a gente já começa entendendo que, independentemente do momento, orar, o evangelista, é necessário, não é isso? Exatamente. Como o senhor falou, no Antigo e Novo Testamento, a gente vê a importância da oração, que basicamente é uma conversa com Deus, né? A Uhum. gente vê que esse relacionamento ele foi quebrado lá no Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus ele tinha um relacionamento com o homem, né? E a gente percebe isso lá na queda de Adão. Então Deus ele se apresenta e Adão, depois que cai, ele se esconde. Então subentende-se que existia um diálogo, um relacionamento extremamente íntimo entre o homem e Deus, né? E isso foi quebrado a partir do momento
em que o homem ele cai em pecado. Então, desde então, o ser humano tem fugido, escondido de Deus, né? Não tem buscado ter um relacionamento com o Senhor, usando esse instrumento do diálogo, né? Da oração, da conversa. E isso, infelizmente, nós temos tido como resultado o vazio que as pessoas estão vivenciando, né? Porque se um meio pelo qual nós conseguimos absorver a presença de Deus, a atmosfera de Deus, se é um meio em que a gente pode se tornar mais parecido com Deus, é através do relacionamento, né, do instrumento da oração. A gente pode usar como exemplo o próprio Moisés. A Bíblia diz que Moisés ele ficou 40 dias e 40 noites ali no monte, naquele relacionamento, conversando com Deus, naquela intimidade, né? E quando ele desce resplandecendo a Aleluia. presença de Deus, né? Por quê? Porque teve relacionamento com o Senhor. Então, quando a gente tem uma vida de conversa, de diálogo com Deus, a gente absorve essa atmosfera do nosso Pai, do nosso Deus, né? E aí isso se desemboca em um pensamento alinhado com o pensamento de Deus, né? Uma fala, uma oratória alinhada com a fala de Deus, né? Um caminhar, né? Alinhado com os caminhos de Deus e assim por diante, né? A nossa vontade passa a estar mais alinhada à vontade de Deus. Jesus falou algo interessante sobre a própria oração, quando ele disse: as minhas palavras estiverem em vós, né? Tudo que vocês me pedirem será concedido. Então, Uhum. esse alinhamento, né, esse relacionamento através da oração faz com que a gente fique íntimo de Deus ou com Deus de tal maneira que a gente começa a representar com maestria aquilo que Jesus Cristo profetizou, né? Ele disse que nós seríamos o sal, somos o sal, e somos a luz. E, de fato, a gente passa a ser realmente isso quando nós usamos esse instrumento, né? Que Que é a oração. oração para poder se aproximar de Deus e refletir a presença dele aqui nessa terra. A gente vai ver o evangelista Reinaldo, lá desde Gênesis, né? A gente às vezes cita alguns textos e a gente não abre, até para ganhar tempo. Mas quando a gente vai ver lá em Gênesis, logo no início, no Éden, você vai ver a importância desse diálogo, dessa conversa, né? Os textos lá deixam bem claros que tanto Adão quanto Eva, eles tinham um relacionamento próximo ao próprio Deus, né? O próprio Deus visitava Adão e Eva, conversava com eles, dava Exato. instruções a eles, né? Tanto que quando a serpente lá na tentação vai falar com Eva, né? Eva deixa bem claro que Deus havia sinalizado algo acerca daquela árvore. Então, a gente subentende que havia um diálogo. E desde o início, a gente percebe, como você falou muito, muito bem, que determinadas coisas se desenvolvem justamente mediante esse diálogo, né? Mediante essa conversa. Então, assim, eu costumo dizer que a oração é algo tão importante, né, que Deus fez questão de, mesmo depois que ele sentencia Adão e Eva a saírem do paraíso, e por um determinado tempo Deus ele fica ausente dessa conversa, e você vê que essa ausência, né, ela traz com isso vários problemas. Né? Então a gente pode dizer que essa ausência de oração, de uma vida de oração, ela muitas das vezes acaba acarretando, né, evangelista, uma série de consequências negativas. Você citou na tua oração inicial aí, 2 Crônicas, quem quiser colocar aí, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né, que é um texto bem conhecido, né, do povo de Deus, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, o texto vai dizer que eu ouvirei dos céus
perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra, né? E esse texto é uma demonstração muito grande da importância que Deus dá, né, a essa oração, a esse diálogo, né? Ele reconhece quem de fato o busca e quem de fato quer esse diálogo. Então, a gente precisa querer, né, evangelista? Então, você É, falou muito bem, muitas coisas é, acontecem ou deixam de acontecer por falta desse diálogo, dessa oração, não é isso? exatamente. Já que nós estamos nos referindo, Karina está chegando aí, Pai do Senhor Jesus, Karina, bom Graças a dia. paz. Já que o senhor está citando, a gente está citando aqui, né, como referência à queda do homem, o relacionamento que o homem tinha com Deus lá no Éden, a gente percebe ainda no Gênesis, meu pastor, né, que Gênesis é o livro da criação, o livro da queda, né, o livro da chamada de Abraão, da evidência de Noé. A gente percebe que logo depois da corrupção do gênero humano, por conta dessa falta de contato com Deus, lá no capítulo de número Gênesis, capítulo de número 4 e o versículo de número 26, Gênesis 4, 26, Vou olha o colocar que ele aqui. vai dizer. Né? Logo depois já houve aqui, perceba que antes disso houve o homicídio, o primeiro homicídio, né? Onde Caim mata Abel, né? Nós tivemos a queda do homem, aí vem o primeiro homicídio, então o homem começa a se corromper. E aí, nesse intervalo, a gente percebe lá no capítulo 4, verso 26, ele vai dizer: a Sete, mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Né? Exatamente. Então a gente percebe aqui, é impressionante, Deus ele é muito tremendo. Né? Deus ele sempre tem uma lâmpada aqui. Né? Ele sempre tem aqui na Terra alguém que almeja pelo cumprimento daquilo que é vontade de Deus para a raça humana. Né? Então, depois do primeiro homicídio, o homem cai, primeiro homicídio, o homem começa a perder, aí nasce Enos e o nome do Senhor começa a ser invocado. Então, a gente percebe aqui que, com certeza, se houvesse mais oração, houvesse mais busca ao Senhor, com certeza, muitos males que nós vemos em famílias, né, em ministérios, em cidades, em nações, seriam impedidos. Por que É não verdade. citar, o pastor, já de antemão, já que a gente está apenas dando uma palhinha, né, por que não citar Ezequiel 22:30, que busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha, intercedendo por esta nação para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Perceba só o poder da oração. Né? Deus está dizendo que ele pouparia uma cidade se houvesse alguém para orar. Né? Pois Então, é. nós precisamos entender o poder que Deus designou para nós. A chave, a chave da oração, foi uma chave, né? É como Jesus falou para Pedro, né? E deu uma chave para ele e prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, a oração, ela faz com que aquilo que é sobrenatural, aquilo que é imaterial, se materialize para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Através da oração, a gente faz com que aquilo que é irreal se torne real. Aquilo que é Exatamente. espiritual se torne concreto. Né? Então, a gente traz o céu para a terra, de fato. A gente traz o Aleluia. céu para a terra. Né? Então, a gente precisa entender isso. Se nós, como igreja atual, tivéssemos o entendimento, a dimensão, entendêssemos a dimensão do efeito que causa quando nós colocamos os joelhos no chão para orar, certamente nós teríamos muito mais força e inspiração
para poder orar ao Senhor diariamente. Eu aproveito aqui para abrir um parêntese, né? A gente, inclusive, ministrou sobre o jejum na última escola de discípulos. E nós falamos que o jejum não é um imperativo bíblico, né? O imperativo bíblico é a leitura da palavra e a oração. Então, a oração ela tem que ser diária. A oração ela tem que ser Exatamente. constante, né? Precisamos. Estava lendo ainda agora assim, dei uma folhada rapidamente no livro ali sobre os heróis da fé e o biógrafo falando sobre Martim Lutero, o grande reformador do século XVI, vai dizer que ele orava pelo menos 2 horas por dia e logo pela manhã, porque ele tinha medo de que Satanás vencesse a guerra contra ele durante todo Um aquele dia. dia, né? Então, assim, É. 2 horas por dia. Se a gente perceber, a maioria dos avivalistas, né, a gente já falou isso aqui em outras ministrações, oravam pelo menos 2 horas diárias, né? Vou citar outro exemplo, o pastor Leonardo Salles, ele geralmente, quando ele está ministrando, além de ele entregar muita revelação, ele expulsa muitos demônios e Deus revela muito a ele trabalho de macumba, né? Aí ele sempre comenta, o pessoal fala, pô, pastor, mas é tanta macumba assim, ele sempre diz, né? Para você ver, tem mais gente fazendo macumba do que crente orando. E é verdade. Gente, É isso verdade. é verdade. Então, a gente tem uma convicção aí, como você falou muito bem, né? O Márcio chegou aí, nosso irmão Faz Márcio, massa. a Diaconisa Valquíria também chegou aí, a Karina você já citou, e a gente percebe então, o evangelista, que a importância da oração, né? E que muitas das vezes não é de fato dada a muitos cristãos, né? A muitos crentes, né? Essa vida de oração. Você falou aí de 2 horas, né? É, é fato, né? A maioria aí, talvez, de pessoas que se dizem cristão não oram nem 20 minutos, né? Diários, infelizmente. É E verdade. você citou essa questão das 2 horas, e a gente falou isso no estudo que nós demos, que se oração é uma conversa, né? É um diálogo, tem que haver a oportunidade para todos falarem, né? Quando você fala em conversa, você precisa dar oportunidade para que a outra parte também fale, né? E evidentemente que um tempo curto, pequeno, não permite esse diálogo, né? Aí é onde a gente vê que muitos estão acostumados a orar, entregando às vezes o alimento na mão do Senhor, muitas das vezes entregando uma saída, ou até o sono à noite, né? Pedindo, então não vou nem dizer, né? Porque aqui ninguém pede nada na oração, né? Mas a gente não tem, muitas das vezes, evangelista, esse diálogo, essa conversa, de você dar um tempo para que a outra parte também fale, né? E eu tenho procurado, eu tenho falado muito isso aí nas minhas ministrações, que eu tenho procurado nas minhas orações permitir, né, se permitir deixar o Espírito Santo falar comigo. Então, muitas das vezes eu oro e depois eu permaneço em silêncio. Eu falo para Deus, ele não é obrigado a falar ou a me revelar nada, né? Eu não posso obrigar o Espírito, mas eu deixo claro nas minhas orações ultimamente que eu estou ali para ouvir. Eu falo, Senhor, já falei, já me expressei, agora eu quero os meus ouvidos sensíveis, né, para que eu ouça a tua voz. E o interessante é que eu confesso para você que quando eu fiz isso a primeira vez, né, eu vou falar ainda durante o estudo sobre uma igreja, um tipo de igreja que eu já citei para você e que me passaram, né, que eu fui pesquisar um pouquinho, mas é interessante que às vezes a gente quer essa resposta de imediato. A gente quer orar rapidinho, de qualquer maneira, muitas das vezes, mas quer que Deus fale conosco de forma sobrenatural, né, Reinaldo? Então, nessa conversa, diz um pouquinho para a gente aí. Tem a importância de nós darmos a oportunidade para que o Espírito também fale, não é isso, evangelista? É verdade. Geralmente, as experiências que eu tenho de sentir que Deus está falando comigo, né? Eu oro e aí, geralmente, eu sinto a presença de Deus reverberando, né? E às vezes aí reverbera com línguas também, né? Começo a adorar e eu começo a ouvir, sentir o Espírito de Deus falando no Espírito, né?
e eu tenho a intuição de que Deus está me direcionando para alguma coisa, né? Está falando algo comigo. E como a maior revelação de Deus para nós é a palavra, e Deus tem um chamado específico para nós, de ensino e pregação, Deus sempre fala comigo muito, me levando a eu refletir em alguma coisa sobre a Bíblia, né? Então, isso é tão tremendo que renova as minhas forças, né? Renova as minhas forças. Eu começo a orar, eu tenho o meu particular com Deus, né? Eu oro um período de língua, que aparece aqui, e depois português. E, inicialmente, é uma conversa de fato. É uma conversa de fato, Sim, entendeu? Eu tenho procurado, nesses últimos dias, ser o mais natural possível. Da mesma maneira que eu estou falando com o senhor aqui, por que eu tenho que mudar a maneira de eu falar com ele? Eu estou vestindo um personagem. É lógico que no momento que você está, às vezes, ali naquele, né, aquele envolvimento, naquela entrega, na oração, então você naturalmente vai elevar a tua voz, vai falar mais alto, então isso é inevitável, é né? É inevitável. inevitável. Isso não é você, vamos dizer assim, né, vestir um personagem, não, né? Isso é realmente um momento do envolvimento ali, né? Mas eu sempre costumo, assim como eu estou conversar com Deus sobre a condição anterior, nesse tom de voz, dessa maneira, e aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo, né? Sim, Porque é como o senhor falou, a gente aprende, Shirley, paz, bom dia, amada, é, a gente costuma, desde a EBD, dizer, ensinar que a oração é uma conversa, mas poucas pessoas de fato fazem isso, né? A maioria de nós pode manhã, Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa manhã, não sei o quê. Você conversa assim com o teu marido? Você conversa assim, né? Então, assim, a gente pega esse hábito, esse vício, né, de fazer da oração uma reza. Isso é muito ruim. Por que que é muito ruim? Porque quando a gente faz isso, a gente não desabafa. Quando a gente é faz isso, a gente verdade. realmente não entrega o nosso sentimento para Deus, né? Eu já falei isso aqui e torno a dizer, quando eu acordo de manhã, eu falo mesmo, Senhor, te agradeço. É como eu fiz agora quando a gente orou, todos os dias. Te agradeço, porque se o Senhor me permitiu estar vivo, porque o Senhor tem uma obra ainda a realizar na minha vida, como também através da minha vida, então faça essa tua vontade. E depois falo, Senhor, olha só, aconteceu isso ontem, eu fiquei muito feliz com isso, em contrapartida eu fiquei triste com isso aqui, isso. Esperava que acontecesse isso relacionado a tal pessoa, nesse tom, desse jeito, né? E vou conversando com Deus, e aí eu sinto que eu estou entregando para Ele. Poxa, só fiquei bem triste com isso, sinceramente. Então, ter aprendido isso para mim, é como se o próprio Deus estivesse sentado mesmo no meu quarto, ali na cama, ou no sofá, ou na poltronazinha que a gente tem no nosso Do quarto. lado, né? E, pastor, isso tem sido para mim, já tem um tempo, faço isso, libertador. Aí depois eu faço, né, depois de tudo e tal, aí eu faço a minha oração, que ela é realmente uma oração, eu oro a Bíblia, né? Eu faço uma oração, eu oro a Bíblia. Aí que essa oração envolve a cura do corpo, cura da alma e da mente, avivamento do espírito e proteção espiritual, armadura também espiritual e proteção espiritual para que Deus faça algo de feitiçaria, de macumbaria, etc. Então, aí é uma oração que eu faço que realmente é repetitiva, mas que eu sei que também tem uma profundidade espiritual, um efeito muito grande, porque foi uma oração que Deus me deu para que eu fizesse É um diariamente, propósito, né? entendeu? É um propósito, entendeu? Então, assim, mas como o senhor falou, é de suma importância a gente conversa com Deus, seja natural. É igual na pregação. Já há muito tempo, eu falei assim, eu quero ser natural, a gente tem que ser a gente. Né, pastor? A gente pode vir, quero pregar, eu quero ser eu. Quero ser, É, eu tinha falado com Deus, eu quero pregar como se tivesse um ímpio ali, me vendo, assim, analisando o que eu estou falando, etc. Eu não quero falar de uma. Tudo bem que a gente tem estratégias para cada tipo de público. O apóstolo Paulo, sim. né, usou esse artifício, né, essa estratégia da hora fora. Mas eu quero ser o mais natural possível e deixar fluir, sabe? Conversar mais com o povo do que provavelmente pregar e deixar as coisas acontecerem. Então, quando Deus percebe essa nossa naturalidade, eu acho que a gente consegue, né, obter êxito com Deus. Então, a oração, como conversa de fato,
é fenomenal, entendeu? É fenomenal dizer para Deus realmente, ó, fiquei triste com isso mesmo. Poxa, fulano falou bem isso ontem, o senhor viu? Sei que o senhor viu que o senhor não é cego nem surdo, mas eu queria aqui conversar. Sabe, isso é tremendo, isso estreita por demais o nosso relacionamento. Eu digo isso porque isso até no casamento, né, pastor? Graças a Sim, Deus, tenho conversado muito, muito mais do que antes, eu e Patrícia. Então, assim, você percebe que isso estreita. A conversa fala sobre o dia, como é que foi o dia e tal. Então, isso é tremendo, né? Eu o sei que hoje diálogo nós é, temos... o diálogo, ele é uma das bases de um relacionamento, né? Exato. É uma das bases do relacionamento. Nós sabemos muito bem, aí você falou de casais, eu vou ler um texto aqui, mas antes de ler, você falou sobre essa questão de relacionamento de casal, e nós sabemos que um dos grandes problemas que acontecem na vida de casais que estão em crise é justamente a falta de diálogo. A gente observa muito quando a gente faz gabinete, principalmente pastoral, com casais, e a gente observa geralmente que muitos relacionamentos passam por problemas justamente por essa falta de diálogo. E quando nós entendemos que a oração ela é um diálogo com Deus, a ausência desse diálogo, dessa conversa, é o que nós falamos, também acaba trazendo problema. Né? Então, você falou muito bem sobre isso aí. A oração é isso aí que você falou, é uma conversa, é você chamar. Eu lembro agora, você estava falando aí, eu estava lembrando da missionária África, né? Que inclusive criou um canal há pouco tempo, que é o Encontro com a Aba, que é um canal só de oração, ela sempre posta lá uma oração, pelo menos aí uma vez por semana, né, nesse canal dela, e uma vez ela conversou comigo que algo que Deus deu a ela, e ela tomava um chá com Deus, né? Ela preparava um chá, sentava lá no sofá dela, na poltrona dela, e ela começou a conversar. E ela testemunhou que começou a trazer benefícios, que Deus começou a falar com ela, entendendo que Deus estava ali, de fato, ouvindo aquilo que ela estava passando para Deus, né? E isso é muito gostoso, não é o chá não, né? A oração, o chá também deve ser também, mas Ah, isso é muito bom, porque eu passei a vivenciar isso, né? A gente percebe que a gente não está sozinho, porque muita gente ora e se sente meio orando mesmo, se sente como se Deus não estivesse falando, como se Deus não estivesse respondendo, porém, muitas das vezes sem dar tempo ou espaço para Deus de fato responder. E quando você começa a ter esse diálogo, essa conversa simples, como você falou, e você começa a ouvir a voz de Deus, cara, é muito gostoso, porque você percebe que você não está ali falando para a parede, né? Como muitas pessoas dizem. Você não está falando ali por ninguém. Você percebe que agora você está de fato sendo ouvido e que alguém está conversando com você. Puxa, quando Deus começa a falar comigo ali profundamente, eu agradeço a Deus porque eu falei, Senhor, tu não precisava, né? O Senhor não é obrigado a me responder. Mas quando o Espírito começa a responder, nossa, é algo maravilhoso, né? Então, é assim, quem tem experiência, quem quer ter experiências maiores, eu já começo aqui sugerindo para você tenha uma vida de oração, tá bem? Então, antes evangelista, eu vou trazer aqui alguns textos que nós falamos até inclusive no estudo, mas aqui a oração é tão importante que o próprio Jesus, no texto que nós vamos ler aqui, ele ensina a orar. Olha só a importância. O próprio Jesus ele vai ensinar os seus discípulos a orar. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4, tá? qual? Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4. Diz assim, ó, o texto, enquanto o evangelista coloca aí para gente. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando ele acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Venha o teu reino, dai-nos a cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação. É o texto que Jesus cita, né? A oração do Pai Nosso, né? Que as pessoas conhecem como oração do Pai Nosso. Então você vai ver ali que Jesus ele é procurado por um dos discípulos que, olhando para Jesus, olha só, observando que Jesus orava, né? Ou seja, a gente está falando aqui de Jesus
né? Alguém que tinha um relacionamento íntimo com o Pai, enviado do Pai, mas que estava orando. E o simples fato de Jesus orar, né, chamou a atenção daquele discípulo para que eles também pudessem estar orando. E eles repararam que os discípulos de João já faziam isso, né? Então a gente percebe ali que Jesus ele deixa bem claro. A gente fala aqui, né, a oração do Pai Nosso ela é uma oração modelo, ela não é uma oração determinante, né? Que nós temos que orar ela sempre, isso, né, como a gente costuma dizer, mas ela é um modelo, é uma oração modelo. Então você vê que Jesus faz questão de ensinar, né, o evangelista, a como orar. É verdade, é verdade. E ele interessante o seguinte, que Jesus só os ensinou porque eles estavam perto de Jesus, né? Exatamente. Jesus só os ensinou, eles só aprenderam porque eles estavam próximo de Jesus. E detalhe, eles pediram, né? O versículo 1 que o senhor leu, aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, ele disse a um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Então, né, eles pediram, um dos discípulos pediu para que Jesus lhes ensinasse. Então, quer dizer, isso aí já é um diálogo, né? Já é Sim, uma necessidade básica colocada diante de Jesus. Então, é um pedido nobre, é um pedido nobre, porque quando você o que que está relacionado aqui? O que a gente pode observar por trás desse texto? É alguém que não tem um real relacionamento com Deus, alguém que não tem uma intimidade com Deus ainda, mas que deseja ter essa intimidade, né? Por intermédio desse instrumento chamado oração. A gente, quando nós falamos sobre jejum, né, para os agaditas, nós falamos discípulos, nós citamos um texto de Atos, capítulo 10, né, falando acerca do gentil prosélito, né, chamado Cornélio, aonde a Bíblia relata algumas, vamos assim dizer, credenciais desse rapaz, né? Ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele fazia esmola, portanto, ele era um homem generoso, era um homem de oração, não é isso? De oração, e era um homem que jejuava, parece que ele estava há 4 dias, se não me engano, em jejum. Então, se a gente observar, ele também, assim como esse discípulo, não conhecia a Deus profundamente. Ele já era, por ele conhecer sobre Deus, possivelmente, né, ele era um prosélito, era um cara convertido ao judaísmo, né, um gentil convertido ao judaísmo, e que almejava ter uma experiência mais profunda com Deus, assim como os apóstolos. Então ele usou pouco que ele sabia e começou a fazer. E a Bíblia diz que isso agradou o coração de Deus. Só que ele não tinha um relacionamento real ainda com Deus. Não tinha uma experiência profunda. Aí Deus toca o coração de quem tinha um relacionamento íntimo com Deus, que era Pedro, para ir até lá, para poder pregar para ele. E quando Pedro começa a pregar, a Bíblia diz que o Espírito Santo, louvado seja Deus, desce sobre Cornélio e todos que estavam ali naquela casa, de tal maneira que começaram a falar em línguas, foram foram batizados. revestidos com o poder do Espírito Santo. Agora, Cornélio, a partir deste momento, não vai precisar mais de ficar usando Pedro como intermediário, porque agora, com o Espírito Santo dentro dele, né, é tanto o selo quanto o revestimento, né, o habilitou para que ele tivesse a capacidade, né, de ter essa intimidade direta com Deus, esse relacionamento direto com Deus. Mas foi assim no início? Não. Mas ele desejou principalmente, ele desejou primeiramente, ele teve vontade de se aproximar desse Deus, ele teve vontade de conhecer este Deus. Então, é isso que nós precisamos entender.
o nosso crescimento, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus, ele vai crescendo gradualmente, mas tem que haver em nós o desejo ardente de conhecer mais a Deus. E o maior instrumento, os melhores instrumentos, é através da oração, é conversar com Deus, tendo a certeza plena de que Ele vai reverberar, que Ele responde à nossa oração. Só um testemunho rápido. O senhor pregou domingo passado, não pregou? Sim. Eu estava no culto e caramba, assim, sabe? E como o Espírito Santo estava falando comigo. Como o Espírito Santo estava falando comigo. Tanto é que teve um momento que o senhor pediu, foi no final, o senhor pediu para levantar, eu tive que continuar sentado para anotar, porque o Espírito Santo estava falando comigo ali, eu anotei, inclusive, é uma das coisas que eu vou falar hoje na pregação, né? Então, assim, porque quando você, como é que eu entendo isso? Quando o senhor fala assim, o senhor pastor falou assim, gente, a gente ora, mas tem que dar um tempo na oração para Deus responder. Às vezes a gente não dá, né, um tempo. Mas mesmo que Deus às vezes não fale ali, a partir do momento que você procurou a Deus em oração, você já está mostrando que você está aberto para poder Ele falar com você. Se Deus não falar ali, às vezes Ele vai falar com você na rua, Na no rua. trabalho, até na igreja mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que você colocou o teu joelho no chão, que você buscou a Deus em oração no teu particular, você já está dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu quero ter relacionamento com Deus, né? Aleluia. É que a gente falou no jejum, né? A gente tem que estar mais fácil para Deus, né? Tem que estar facinho para poder Deus Facinha. investir mais, falar com a gente. É verdade. E assim, o Evangelista, você falou uma coisa com relação à resposta, né? E uma das coisas que a gente mais ouve, tá? Lembrando que a gente está falando aqui sobre oração, pastora Lúcia, graça e paz, minha mãe, benção, mãe, tá aí também conosco, chegou aí. A gente está falando aqui de oração, e é claro que a gente não vai falar as mesmas coisas que a gente já está acostumado a falar no dia a dia de oração, né? A gente está aqui tratando a oração como um relacionamento, né, mais profundo com Deus. E uma das coisas do evangelista que a gente muitas das vezes mais é questionado, às vezes é perguntado, é justamente com relação a essa questão de entender se Deus está ouvindo ou não a oração, né? Uma das coisas que a gente é mais questionado, eu oro, e a sensação que algumas pessoas têm, talvez por essa falta, talvez não, eu creio que por essa falta, como você falou, desse relacionamento mais íntimo com Deus, e não entender, às vezes, o que você acabou de dizer. O momento em que Deus responde. Você falou muito bem aí, às vezes Deus não responde na hora, né? Que você orou, que você deu aquele tempo. Mas quem tem intimidade com Deus permanece ligado, né? E aí eu vou citar um texto aqui muito conhecido, né, também, porque sabe que a partir do momento em que você, como você falou, nós apresentamos algo para Deus, se você tem relacionamento, se você tem intimidade com Deus, você crê que Deus em algum momento vai falar contigo, né? Que essa resposta ela vai vir. Talvez, como você disse muito bem aí, não é talvez naquele exato momento da oração, mas quem tem relacionamento e intimidade sabe que a resposta vai vir. Né? E aí um texto que eu quero trazer aqui para vocês, que é muito conhecido também, Daniel capítulo 10, versículo 12. Né? O texto, muito quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe, Daniel estava ali 21 dias orando, jejuando, né? Missionário Cirlei, Graça e Paz também chegou aí. E aí no versículo 12 vai dizer, né, que o anjo disse a Daniel, não fique com medo, porque desde o início o Senhor ouviu a sua oração. Então aqui fica claro que quando Daniel lá atrás, 21 dias antes, começou a orar, Deus já estava ouvindo a oração dele. Então a gente pode pegar isso trazendo para as nossas vidas, que Daniel não teve a resposta. Eu creio que Daniel ele orou e ele deu esse tempo para Deus responder, como a gente costuma dizer que ele queria a resposta de Deus. E a resposta foi enviada de imediato, que o anjo fala. Ou seja, naquela primeira hora ali, talvez, que Daniel estivesse orando, a resposta já poderia ter chegado ali. É o que a gente está falando aqui. Deu aquele tempo para Deus responder, o Espírito de Deus podia ter lá e levado a resposta. Foi o que aconteceu. Porém, o texto vai dizer, quem conhece aqui sabe que houve uma luta no mundo espiritual, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, que impediu aquela resposta de chegar de imediato. Mas o que eu quero dizer aqui é que a oração, a resposta não chegou na hora, mas chegou. Amém? Então, o Reinaldo costuma colocar, escreve aí, a oração pode não chegar
na hora, mas chega, né? Mas chega. Eu não sei se vai ser hoje, eu não sei se vai ser durante essa live aí, aleluia, que nós estamos fazendo, eu não sei se vai ser depois que a live terminar e vai ter gente aí dobrando o joelho para orar. Eu não sei se é hoje, eu não sei se Deus vai falar hoje através do evangelista Reinaldo, que vai estar em Bangu, ou quem vai estar ministrando na Impaciência, ou na sua igreja aí. Não sei se é na hora da palavra, na hora do louvor, não sei. Uma coisa eu sei, evangelista, é que a resposta, ela vem. A resposta vai chegar. Né? Então, o texto é bem claro com relação a isso. Quem tem diálogo. Agora, uma pergunta que eu te faço, o evangelista, em cima disso que a gente está falando, se nós entendemos que a oração é um diálogo, é uma conversa, e cremos que Deus responde, vou fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta que está na apostila também, né? Mas a gente está aqui numa conversa, né, para tornar essa live um pouco mais dinâmica. Aí eu pergunto para você, meu evangelista, se oração, Deus ensinou, Jesus ensinou a orar, a oração é importante, a oração do Antigo e Novo Testamento é tratada. Aí eu pergunto para você, meu evangelista, por que que ainda temos tanta gente orando tão pouco, né? Conversando tão pouco com o Pai? Me responde aí, por favor, meu evangelista, o porquê Por, disso? sendo bastante direto e curto, porque não acredita que a oração vai ser ouvida. Aquela jovenzinha, né, que recebeu Pedro assim que ele foi liberto da prisão, né? Não sei se é Rode, era Rode o nome dela, não lembro muito bem. Sim, Era Rode, né? hoje é. Então a gente percebe que a igreja começa a orar. Tiago já havia sido morto, né, por Atos conta da capítulo fé, 12, quem por quiser conta da pesquisar aí. fé, exatamente, por conta da fé. E a Bíblia diz que a morte do apóstolo Tiago alegrou o coração do povo. E aí, de imediato, Pedro também foi preso e seria julgado no dia seguinte. E provavelmente morto. Provavelmente também morto. Então, Deus, conhecendo o futuro antes que ele aconteça, né, conhecendo o fim desde o princípio, porque ele é onisciente, já sabia que Pedro ia para a vala, usando linguagem bem atual. E a igreja também, eu acredito, que a igreja percebeu o seguinte, que não basta você simplesmente ser ungido, escolhido e separado para uma grande obra, que tudo está pronto. Aleluia. Isso é muito importante, eu creio que o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Ó, não é porque você tem um chamado, que você é ungido, que Deus tem projeto na tua vida, e pronto, você não. A igreja, primeiro, percebeu, cara, mataram o Tiago. Não é porque Jesus nos escolheu, nos vocacionou como apóstolo, que nós somos intocáveis. Oh, aleluia. Não é por conta disso que nós somos intocáveis. Então, eles perceberam isso. Percebendo isso, falaram, não, Pedro não pode morrer, não. Começaram a fazer o quê? A usar um instrumento poderoso da oração. E orando, o anjo foi lá e libertou Pedro. E Pedro bate na porta e Rode vai atendê-lo. E quando Rode vê que é Pedro, ela sobe, vai correndo e avisa o pessoal que Pedro está lá embaixo. O pessoal não acredita. A maioria dos pregadores diz que o pessoal, né, eles oraram, não acreditaram na oração. Eu vejo uma outra perspectiva. Eu vejo com outra perspectiva. Se eles oraram, quem ora geralmente crer. Geralmente crer. Ah, Entendeu? Talvez o problema maior não era que eles não criam no que estavam orando, mas talvez ali por trás estava o seguinte: eles não esperavam que a oração fosse respondida tão rapidamente. A oração foi respondida muito rápido. Por quê? Porque Deus precisava livrar Pedro rapidamente, porque senão no dia seguinte ele seria morto. Então, era o momento propício para que Deus atendesse ao pedido da igreja, pedido esse de livramento. Então, não era para o dia seguinte, não era para 2 dias depois, era para aquele momento. E Deus, ele usou, né, o instrumento da intercessão da igreja. Ele não podia livrar o Pedro arbitrariamente, ele não poderia soberanamente, né, a palavra melhor, é, soberanamente livrar Pedro, poderia. Por que só livrou depois que a igreja começou a orar?
justamente porque Deus deu essa chave para nós, igreja, esse Aleluia. segredo para nós, que é a oração. Então, a gente precisa usar essa autoridade. A igreja usou e obteve o resultado no tempo certo. Aleluia. A oração, a oração, vou falar aqui, parece até heresia. Mas se você perceber na Bíblia, e pelo que a gente costuma ensinar, tem sentido o que eu estou falando. A oração, ela está muito mais atrelada a nós do que a Deus. A resposta da oração está muito mais condicionada a nós do que a de Deus. Por quê? Deus, ele não precisa ser aperfeiçoado. Deus não precisa se mudar, ser mudado. Deus é Deus. Entendeu? Então, a hora que ele quiser, ele faz tudo. E o que a gente costuma dizer? Que Deus está nos preparando, não é isso? Então, a resposta está condicionada à nossa preparação. Quanto mais rápido nós entendermos e absorvermos a vontade de Deus para a nossa vida, mais a nossa oração será ouvida rapidamente. Quer um exemplo disso? Um exemplo disso, Ana. Ana. A Bíblia diz que anualmente Ana ia adorar o Senhor. Anualmente. Todo ano, Eucana, Ana, Penina, os filhos iam para Siló, né, onde estava ali o pastor, sacerdote lá, o Eli. Era o lugar da adoração. Todo ano. E a Bíblia diz que, primeiro, todo ano eles iam adorar o Senhor. E Ana, mesmo mistério, estava lá. Como também a Bíblia diz que todo ano Penina atormentava e fazia a chacota dela por Ana não ter filho. Tendo em vista se é um benefício que eles entendiam que era de Deus, uma bênção que era dada por Deus. A mulher era dar a ela a capacidade de gerar filho. Em Filho. contrapartida, quem não gerava filho, eles interpretavam que era a mulher amaldiçoada, né? Então a gente percebe que Ana todo ano ia ao templo. Se ela ia, então ela orava. Concorda comigo, pastor? Ela adorava e orava anualmente. Agora, por que é que Deus não atendeu a oração dela desde o primeiro dia? Por que não atendeu? Aí é como o senhor citou, né? Daniel. A Bíblia diz que desde o primeiro dia Deus ouviu. Ouviu. Mas foi no primeiro dia que Deus atendeu ele? Não. A mesma coisa Ana. Ana anualmente adorava. Ana anualmente orava. Por que Deus não atendeu ela de imediato? É bem simples. A gente percebe que quando ela chega no ápice do seu sofrimento, no ápice da sua dor, ela senta ali, está aquela mesa farta, e ela não come, ela não fala, ela não sorri, de tal maneira que o seu esposo lhe pergunta: por que chora? Por que está triste? Por que não come? Né? Não te sou melhor do que 10 filhos? E ela nada fala, nada responde. O que ela faz? Levanta daquela mesa, ela vai para onde? Agora ela vai sozinha. Não tem mais Eucana do lado dela, não tem mais Penina do lado dela. É só ela e Deus. Ela vai, ela se prostra ali perante a tenda, perante a igreja da época, né? E começa a orar, mas ela ora com a alma. Diferente. Ela ora diferente. Ela não ora com os lábios, Ex- simplesmente. Exatamente. Ela ora com o coração. Se nos outros anos só o que Exatamente. falava era a boca, agora que começa a falar o coração dela, realmente agora ela está se abrindo para Deus, de tal maneira que ela faz uma oração diferente. Que oração ela faz? Uma oração acompanhado de um voto, uma oração acompanhado de uma aliança. Ela fala: Senhor, Propósito, né? Senhor, me der um filho, eu entregarei ele para te servir por toda a sua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aí ele pensa que ela está embriagada e ela explica para ele que não. E ele abençoa, ela fala que seja concedido conforme a tua petição. Ele sabe da história. Nasce nada mais, nada menos do que aquele que se tornou, né, que se tornaria, que se tornou juiz, profeta e O sacerdote, sacerdote. chamado Samuel. Então, o que a gente aprende aqui? Por que essa mulher não foi dizer desde o primeiro dia que ela foi para Siló para poder buscar Deus e orar ao Senhor? É bem simples, porque no dia em que ela abriu de fato o coração dela, ela orou diferente de todos os anos. De todos os anos. Exatamente.
ela abriu completamente o coração dela, a alma dela para Deus e falou assim, o motivo pelo qual ela realmente revelou para Deus o motivo pelo qual ela queria um filho. Ela não queria um filho simplesmente para poder mostrar, ela também tem um filho. Não, ela queria um filho simplesmente porque ela entendia que ela não nasceu para viver, está vivendo aquela vergonha contínua de ter a Penina jogando na cara dela todos os dias que ela não podia gerar. Então ela recorreu a quem podia, e quando recorreu, recorreu de maneira certa, entendeu? Ora a Deus, ainda ora a Deus, faz uma oração acompanhada de uma aliança que ela daria para Deus, até porque tudo que nós me diz que quer façamos, quer que mais tem que ser para a glória de Deus. Então até o nascimento do filho dela, ela diz nas entrelinhas, né? É para a tua glória, é porque tu és E, a- fiel, porque o Senhor, o Senhor é fiel. e uma coisa que você falou muito bem aí, que eu costumo dizer, ô Evangelista, as pessoas querem que Deus responda, mas às vezes não querem sair da mesmice, né? Não querem sair daquele padrão que ele acha que é certo, né? E você frisou muito bem aí, o dia que Ana fugiu do padrão dela de oração, Deus atentou para a oração dela, né? E eu costumo dizer isso, as pessoas elas acabam passando dias e anos, né? E não mudam, né? Não buscam mudar a sua maneira de orar, de adorar, e querem que Deus mude o agir dele em relação às nossas vidas, né? Então você falou muito bem, Ana, ela mudou, né? Ela fez questão de mudar ali a maneira que ela adorava, de que ela buscava e orava. E Deus, com isso, ouviu a oração dela naquele momento. Não que Deus, na verdade, se atentou, ou seja, respondeu a oração, porque ouvir, nós, como você falou, eu creio que Deus sempre ouviu a oração dela, mas Deus queria mais, e assim é com nossas vidas hoje. Não é que Deus não nos ouve, mas Ele sabe que nós podemos ir além, podemos fazer algo além. Né? Então, a pastora Lúcia como colocou aqui o texto de Jeremias 33:3, que fala sobre clame a mim. Nós vamos falar muito sobre esse texto, viu? Semana que vem, se Deus permitir, porque nós vamos falar de clamor. Né? Hoje nós estamos falando de oração, mas o texto fala: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na parte do clamor semana que vem. A oração, ela tem, na verdade, né, um viés de propósito. Né? Ela tem um viés, na verdade, no relacionamento com Deus, de intenção. Não é simplesmente você falar uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que ter um propósito. Quando Ana fez um propósito, quando ela fez um voto, aí Deus agiu em favor da sua oração. Né? Eu fiz essa pergunta aqui. Alguém aqui, na verdade, vou botar uma pergunta aqui para vocês responderem aqui, né? Alguém aqui já ficou durante algum tempo buscando uma resposta de Deus e depois de algum tempo a resposta veio? Coloca aqui se você já passou por essa fase aqui. Eu já respondo de imediato, eu já passei, né? Teve respostas que Deus demorou a me responder, mas como a gente colocou aí, a resposta veio, né? É, a pastora colocou o texto também aqui que é conhecido: quando ela não fique se repetindo a mesma coisa, como diz os pagãos. Eles pensam que por muito falarem são ouvidos, né? Quando Jesus repreende ali, né, os que praticamente ali usavam, na verdade, a oração como um amuleto ali, né? Algo repetitivo, né? E é verdade. Mas aquele material que a gente tem, né, a gente fala sobre isso. Por que muitas das vezes as pessoas, mesmo sabendo que tem que orar, não oram? A revista não, né? O material nosso aqui fala que porque muitos, na verdade, não têm compromisso, né, com Deus. Não tem. É o que eu falei aqui, tem gente que passa a semana toda e só vai orar quando tem culto, né? Não tem a percepção de que Deus responde, é o que você falou, duvidam, né? De que Deus possa responder a oração, né? Acha, na verdade, que pode fazer as coisas sem oração, né? Tem muita gente que vai levando a vida aí, como um cantor aí do mundo fala: deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Não lembro aqui o nome, nem vou falar aqui também. Wellington, graça e paz, Wellington, que Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus, saudade de você. Então, as pessoas, elas querem levar a vida de qualquer maneira, evangelista. E aí, é claro, né, acabam deixando muitas das vezes a oração de lado, né, a importância dessa oração de lado. Por isso que a gente falou: se a oração é tão importante, porque tanta gente ora tão pouco, né, ou quase não ora, ou não ora, né? E a gente está falando aqui de pessoas que muitas das vezes
conhecem o Evangelho, né? E uma outra pergunta, evangelista, que nos fazem muito também, né, que está aqui no nosso material, que é clássico também, né? Como saber se estamos sendo bem-sucedidos, né? Ou se Deus está ouvindo a nossa oração, né? Talvez é uma outra pergunta, né? Quem está aqui conosco até agora, deixa suas perguntas aqui na descrição, nos comentários, tanto aqui ou quem assistir depois no YouTube, que a gente vai, à medida do possível, respondendo. Mas é uma pergunta clássica, né? Como é que eu vou saber, Evangelho? Como é que eu Os- tenho certeza? Diz aí pra gente aí, vai. o Espírito Santo testifica. Quer ver? Até agora, vamos voltar aqui, Ana, até tinha tirado de Ana aqui. A própria experiência de Ana já nos faz entender uma das formas, pelo menos aí, da gente acreditar que Deus nos ouviu. Deixa eu procurar aqui, né? Capítulo 2 é o cântico dela. Porém, tá. Essa resposta aí Ó, merece um é, like, hein, gente? 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 1 e o versículo. Vamos ler o versículo 17 e 18, né? 1 Samuel, capítulo 1, versículos 17 e 18, diz assim: Então respondeu Eli e disse para Ana, né? Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aí, verso 18 é a resposta. Ó. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim, olha só agora que interessante. Ó. Assim a mulher se foi, ou seja, a Ana se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ou seja, por que o semblante dela não era mais triste? Por que ela saiu dali, comeu e o semblante dela não era mais triste? Porque testificou. Ela sentiu no espírito dela de que ela foi ouvida. Olha que interessante, vamos fazer um paralelo aqui. Lembra que em 2 Samuel, lembremos que quando o Davi ele comete aquele pecado de adultério com Batseba, né? Nasce não, né? Desse adultério, essa mulher agora ela é engravida, né? A Batseba é engravida, e a Bíblia diz que Deus dá o veredito que ele ia morrer. O que Davi faz? Ele jejua durante, parece que uma semana, né? Que não queria nem comer nem beber. Correto, pastor? Aham. Ele jejua um período, né? E de repente ele ouve, recebe a notícia de que a criança, aconteceu com a criança, morreu. E quando a criança morreu, o que aconteceu? O que ele fez depois que você morreu? Ele come e Come e adoro. bebe e adora. Por quê? Ele falou o seguinte, ó, por acaso Deus vai trazer de volta a criança, eu não vou ter, ele vai voltar até mim, não, eu vou comer e beber. O pessoal ficou surpreso, quando a criança estava doente, ele não comia, agora a criança morre que ele come, ele faz o contrário. Mas por quê? Davi comeu e bebeu porque ele tinha certeza de que aquele problema já foi. Então, quando a Bíblia diz que Ana, o semblante dela, já não é mais terceira, come e bebe, o que isso subentende para nós? Ela creu na oração que ela fez. Ou seja, eu fiz a minha parte, agora eu vou comer e vou beber, porque eu já entreguei tudo nas mãos de Deus. Louvado seja Deus. Então, a resposta é uma das maneiras de eu ter certeza de que Deus ouviu a minha oração, porque eu sinto paz no meu coração. Eu Aleluia. saio da oração diferente da maneira como eu entrei. A Bíblia diz que nós devemos entrar com confiança no Santo dos Santos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente entra com essa. A gente entra quebrado, machucado como Ana, mas a gente se abre e já sai do Santo dos Santos, acreditando que a resposta já veio. Por isso, a gente já sai diferente, acreditando que Deus ouviu a nossa oração. Aleluia. Aleluia. Então, evangelista, deixa eu falar uma coisa aqui para o pessoal, para a gente poder
As pessoas têm essa questão aí, né? Como é que eu estou sendo bem sucedido, né? A Karina colocou aqui, muitos não querem sair da zona de conforto, não querem se posicionar com Deus, porém querem exigir de Deus resposta, né? Profundo isso que a Karina colocou aqui Forte. para a glória de Deus, né? E é verdade. Querem ser bem-sucedidos na oração, mas não querem sair da zona de conforto, não querem perseverar, né? Não querem continuar. Eu vou aproveitar esse gancho aí, Karina, para falar rapidamente aqui sobre uma igreja que eu citei aqui numa live para o Evangelista Reinaldo, né? E a gente vai ver a importância dessa continuidade, dessa persistência na oração, né? E o texto é tão importante, essa questão aí, as pessoas duvidam. Por quê? A gente está falando aqui de Antigo Testamento, você citou Davi aqui, Davi foi orar. Ah, mas Deus não respondeu como ele queria. Mas a ordem é orar. Olha só o que diz aí, Tiago, capítulo 5, versículo de número 13. Olha só, né? A gente fica assim, será que você precisa de... Ó, Tiago 5,13 diz, se algum de vocês está sofrendo, ore, né? A ordem, na verdade, é orar. E ele vai dizer que se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja, que faça oração e põe azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Aí olha só o versículo 15. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. Ou seja, é uma certeza, evangelista. Aqui a gente está falando aqui, se vamos ser bem-sucedidos ou não, primeiro, eu costumo dizer, a nossa oração ela tem que estar em concordância com a palavra, né? A gente não pode orar algo que a palavra é contra. Eu já vi, evangelista, em outras épocas, pessoas orando para que uma doença atingisse determinada pessoa. Para mim, isso aí é oração de feiticeiro, né? Tá igual, É, tá igual os filhos do trovão, né? é, Tiago, Pedro e João que pediram para orar para que o céu, para que o fogo consumir. consumisse aquela cidade que eles pregaram que não aceitaram Exatamente. ouvir a Então, palavra. eu começo a entender por aí que, primeiro, o que Deus está dizendo é que, dependendo da situação que esteja, a ordem é orar. Quando é que eu vou saber se eu vou ser bem-sucedido? Quando a minha oração, ela de fato está em concordância, primeiro, com a palavra. Exatamente. Segundo, com os propósitos de Deus para a minha vida. Porque tem gente que quer orar numa direção que Deus já disse que não é ela. Né? E é o que você falou muito bem. A oração de concordância, ela produz, ela traz paz, né? Não traz confusão, não me gera dúvida. Né? É claro, eu fico tranquilão, como, né, diz o nosso bispo lá, nós ficamos em paz quando entendemos que a nossa oração ela está no caminho certo. Né? Ana, Aleluia. ela orou e quando ela saiu dali, ela já saiu, ela voltou de uma forma diferente. Mesmo o sacerdote chamando ela ali de embriagada, né, ou de cachaceira, seja lá o que for, né, ela saiu com tanta paz, com tanta convicção, que ela estava ali num propósito, num diálogo com Deus, que ela falou para o sacerdote ali, não, meu senhor, não tem a minha serva por embriagar. Ela saiu em paz, ela poderia ter falado, pô, sacerdote, como é que você me chama de cachaceira, disso, aquilo, outro, poder discutir com o sacerdote. A oração, quando está produzindo efeito, ela te Aleluia. traz paz. O Espírito Santo, ele já trabalha. Pode vir um atribulado falar alguma coisa com você, uma palavra de derrota ser lançada, mas quando você está dentro de um propósito de oração eficaz, nenhuma coisa externa te tira a tua paz. Né? Vem tentar, não é que o inimigo, como você falou, não é que na verdade o inimigo não vai tentar tirar a nossa paz, vai tentar, não vai, mas quando você entende que está na direção certa, o que acontece ao teu redor não interfere. Esse é o exemplo de Daniel. Daniel estava tão convicto que ele estava na direção certa em orar, que mesmo tendo ordens, muitas das vezes, de não orar, ele continuava orando. Mesmo ele estando triste, mas ele continuou orando. Né? Mesmo não sabendo ainda o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas ele continuou orando. Então, por isso que Tiago vai dizer que está triste, vai orar. Né? Está atribulado, vai buscar o Senhor. Está igual Davi, sofrendo por alguma coisa que Deus
está fazendo e você está lá, vai orar, ainda que Deus, como fez com Daniel, com Davi, perdão, ainda que ele não responda da maneira que você quer. Porque tem outro problema, as pessoas querem orar e acham que Deus tem que responder do jeito que ela quer. Né? Deus não vai responder do jeito que eu quero. Né? Romanos capítulo 8, se eu não me engano, eu não lembro o versículo agora de cabeça, mas vai falar que o Espírito, na verdade, ele testifica a Deus com o nosso Espírito aquilo que convém a Deus, não aquilo que nós queremos. O texto vai dizer que nós não sabemos orar, evangelista. A É verdade verdade. é essa. Né? A gente não sabe. Então, mais importante do que querer que Deus responda, que esteja sendo bem sucedido, é você buscar em Deus se de fato aquilo que você está passando e pedindo a Ele está em concordância com aquilo que Ele quer para a tua vida. E aí sim, eu vou ser bem sucedido naquilo que eu estou fazendo. Tá bem? Então, É verdade. quer falar, Evangelista? Enquanto eu vou Sim, passar sim. um. Oi? Pode falar, pode falar. Não, sim, é verdade. É porque, como o senhor falou sobre a questão, né, falando sobre a questão de consultar, de orar a Deus, né? Eu lembrei, eu estou tentando achar aqui a passagem que a cidade Ziklag, ela é queimada, né? E as pessoas falaram em apedrejar Davi, em apedrejar Uhum. Davi. Tentando achar aqui essa passagem, né? Karina colocou Tentando. aqui. Pode vir com notícia que quando estamos descansando do Senhor, nada nos tira a paz que excede nossa. Exatamente, Karina, né? Então, é isso aí. Exatamente. Inclusive, esse texto retrata justamente o que a Karina acabou de dizer. Esse texto ele retrata justamente isso que a Karina acabou de dizer, né? Que quem está ligado em Deus, né? Mesmo diante de grandes investidas, não se desespera, mas busca o Senhor. É. Enquanto você procura aí, evangelista, só citar aqui um fato, que é o que eu falei, a igreja, né, a comunidade Morávia, uma igreja do século XVIII, né, 1727. Eles criaram um relógio de oração que durou mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Né? Eu me apaixonei por essa história, evangelista, que foi o levita lá de Paciência, o Léo, que me mandou sobre essa pergunta lá no meu Instagram, perguntando se eu já tinha ouvido falar, e eu falei para ele, olha, a gente já tinha até ouvido, mas eu não tinha me ligado na história. E Uhum. é interessante a história deles, que eles fizeram um ciclo de oração, um relógio, que a gente chama hoje de relógio de oração, que a gente faz às vezes na igreja com a intercessão, que durou 100 anos. E se você for ler a história, os 5 primeiros anos que eles estiveram em oração, nada aparentemente aconteceu. E eles perseveraram, continuaram. 5 anos. Gente que 5 dias já para de orar. Isso para não dizer menos, né? Com 5 dias já tem gente aí que já desistiu de orar. 5 anos deles em relógio de oração e aparentemente nada acontecia. Aqui, se você jogar no Google aí, vai dizer: durante os primeiros 5 anos de existência, não houve sinais, ou quase nenhum. Pouquíssimos sinais aconteceram durante os 5 primeiros anos. Mas eles perseveraram em oração. Até que após isso, aos poucos os sinais foram acontecendo. Amém? Então, cara, a oração não é algo para você fazer agora e amanhã não fazer mais ou parar de fazer. Né? Eu estou citando aqui, quem quiser pesquisar mais, é só colocar aí os moráveis. Eu vou colocar aqui a palavra no bate-papo, só pesquisar sobre os moráveis, né? A comunidade morável. Cara, 100 anos, imagine isso. 100 anos você orar, esperando, buscando resposta de Deus. Né? 5 anos, nada praticamente aconteceu, quase nada. Né? E você perseverar. Então, tá aí, eu acho que o segredo para quem está começando agora aí a intensificar suas orações. Né? É perseverar, é permanecer, Isso é aí, persistir. o que ilustra também muito bem isso é Jesus, né? Percebe que 30 anos Jesus ficou como? Quietinho. Quietinho. 30 anos, Exato. só em comunhão. Para fazer em 3 anos e meio que ninguém fez. Exatamente. Tem gente que não tem nem 3 anos de caminhada, já quer fazer o que
é como se tivesse vivido 30 anos, né? Jesus viveu 30 anos e fez em 3 o que ninguém fez, né? Então, realmente, todo grande, todo trabalho efetivo para Deus, né, que faça diferença em uma geração de tempo, é regado com muita oração, com muito choro, né, com muito quebrantamento, durante um período razoavelmente grande, para que quando se iniciar publicamente, então, isso se torne bastante efetivo, né? Tem até uma frase que eu citei para ler esses dias, que eu acho interessante. Quando o treinamento ele é pesado, a batalha se torna fácil. Agora, quando o treinamento é fácil, a batalha se torna muito difícil. Mais O pesado. texto que me veio à memória, quando o senhor começou a falar, e a Karina também, a Karina do Lima, né? A Karina Brasil, comentou sobre buscar a Deus em momentos aí de aflição, é 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que, a partir do verso 1, 1 Samuel 30, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, né? E tinham ferido a Ziclag e a tinham posto fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou. Olha só agora, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Aí olha só que interessante. Todavia, todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Verso 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote: Filho de Aimeleque, traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo lhe libertarás. Que maravilha. Tem duas Aleluia. coisas que nós observamos aqui. Davi havia perdido seus filhos, havia perdido suas esposas, assim como também dos seus soldados e comandantes de exército, né? E aí o que a gente percebe? Primeiro, eles pensaram em apedrejar Davi. Pensaram em apedrejar Davi. Aí você imagina o sentimento de Davi. Primeiro, pelo fato dele ter perdido as mulheres e filhos e seus comandantes também. Segundo, pelo fato de eles falarem em apedrejar Davi. Imagina o sentimento. Só que duas coisas também a Bíblia nos revela. Primeiro, Davi, ele se esforçou no Senhor, seu Deus. Ou seja, Davi não permitiu com que as circunstâncias adversas o tirassem do foco, o tirassem do Exatamente. alvo, o tirassem da presença. Ele, com certeza, imaginou: se Deus me poupou, me guardou, me sustentou até aqui, Saul, o rei, tendo poder pra caramba, ainda que perdeu a unção, mas tendo poder, sendo ele ainda o rei, está no trono, tentou diversas vezes me matar, o Senhor me deu livramento. Eu entrei e saí nas guerras contra meus inimigos e permaneci firme, né? Então, se Deus até aqui foi comigo, por que Ele não vai me dar mais esta vitória? Segundo, a Bíblia diz que ele consultou ao Senhor, ou seja, ele orou. O Aleluia. maior problema é que a gente só quer orar quando faz o contrário daquilo que o Senhor leu em Tiago. Tiago, não foi? Quem Foi. está alegre, louva. Quem está triste,
ora. Olha, A gente não só quer orar e adorar quando está feliz. Quando está triste, ao invés de... aí é que a gente tem que orar, a gente deixa de orar. Quando, na verdade, é nesse momento de adversidade é que Deus quer que nós oremos para que nós percebamos a efetividade da oração, percebamos que realmente a oração funciona. Funcionou. Deus deu vitória a Davi. exatamente. Agora, por quê? Só para poder finalizar essa fala aqui sobre Davi, né? Por que Davi orou quando tudo apertou? Por que Davi? Eu já preguei sobre isso. Por que Davi? É fácil falar, tem que orar, né? Mas, pô, cara, olha as adversidades que esse Afaz passou. Então, caramba, impressionante, né? Ele orar nesse momento de tamanha aflição. Por que ele orou? É bem simples. Davi era aquele cara que não esperava as coisas acontecerem de mal para poder orar. Davi não era aquele cara que buscava Deus como último recurso. Não, Davi buscava Deus diariamente como primeiro recurso. Então, orar a Deus, buscar a Deus de adversidade se tornou simplesmente algo normal, tendo em vista que ele já vivia uma vida de oração. Então, quando a coisa apertou, ele só fez aquilo que ele já estava habituado a fazer, que é o quê? É orar a Deus, é buscar a Deus, porque ele sempre orou a Deus, se as coisas estivessem ruins ou boas, Davi era um homem de oração. Então, É verdade. Aleluia. A pastora Lúcia, até em cima do que você está colocando ali, colocou um texto de Romanos, capítulo 12, versículo 12, vai falar: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na na oração. oração. Né? Acho que Exatamente. resume muito bem aí até o que você estava dizendo agora. Né? A questão da perseverança. Né? A gente está chegando aí ao final dessa aula, né, sobre oração. A gente tem vários tipos de oração, né? Oração de adoração, oração de confissão de pecados, oração de petição. Vamos falar sobre clamor próximo domingo, se Deus permitir. Vamos falar sobre clamor. Vamos falar no domingo, provavelmente só o primeiro domingo de dezembro, sobre intercessão. Né? Vamos ver aqui as próximas aulas. Tem oração de gratidão. Então, tem oração de guerra, né? Oração de guerra. A gente tem oração de guerra aí. Efésios, capítulo 6, vai deixar bem claro isso. A gente não vai falar sobre todos os tipos de oração hoje, mas deixa bem claro isso, né? Esses tipos de oração. Mas o que acho que é importante a gente deixar aqui como mensagem final, evangelista, é o entendimento da importância da oração. Né? A gente não está aqui destrinchando e a gente não está aqui criando modelo nenhum, né? A gente não está aqui querendo colocar um padrão de oração, porque, na minha opinião, não existe. Né? A oração é aquele momento íntimo teu com Deus, então, no momento de alegria, de repente, a gente vai orar de uma forma, no momento de desespero, a gente vai orar de outra. O importante é a oração, que a gente citou aqui. Né? É ter como prioridade, como Davi, a oração, independente do momento. Né? O que você falou, não é deixar virar uma bola de neve para despertar para a oração. Não, já está lá. E muitas das vezes na oração Deus revela até o que pode acontecer, né? Até para dar livramento. Então, assim, independentemente do tipo de oração que você necessita, nós não estamos aqui para dizer assim, é assim que você tem que orar. Não, eu não estou aqui querendo te ensinar como orar. Nós estamos aqui falando sobre a importância. A oração, como a Silvana, um abraço, Silvana, né, falou aqui, a oração ela nos prepara, ela nos capacita. Nos prepara para quê? Para, às vezes, enfrentar um momento de luta, para, às vezes, ser bem-sucedido num propósito, para, muitas das vezes, passar por determinadas situações e momentos na nossa vida. Né? Então, a oração ela cria esse ambiente, né, propício para isso, né, para determinadas situações. Quando a Karina colocou que quando se vive uma vida de oração, a adversidade não nos desestrutura. Né? Opa, olha aí, mais uma palavra forte. Temos equilíbrio, né? Quando não se vive de oração, não conseguimos muitas das vezes ficar de pé na batalha, né? É verdade, o que a Karina está colocando aqui é verdade. A oração ela traz essa paz que o Reinaldo falou, traz esse equilíbrio aí que você citou agora, Karina, né? É uma estrutura, você não se desespera por qualquer coisa.
né? É como o profeta estava lá orando ao Senhor e o moço do profeta lá viu o exército inimigo, entrou em desespero e o profeta só orou ao Senhor e falou: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele possa ver. Não foi uma oração de guerra, né? Senhor, os inimigos estão aí, vai lá, derruba todo mundo, manda fogo, não. O profeta só orou: Senhor, abre os olhos desse moço para ele começar a ver o que eu já estou vendo, né? O texto não fala em nenhum momento em que o profeta orou a Deus pedindo para que Deus mandasse um exército. O exército já estava lá, né, lutando pela vida do profeta e do homem de Deus. Só que o moço não viu. Qual foi a oração do profeta? Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. Não foi uma oração de guerra, não foi uma oração, né, de batalha, não. Foi uma oração simples. Então, abre os olhos do moço só para ele ver. Quando o moço abriu os olhos, ele viu que ele não estava sozinho, né? E é o que acontece, evangelista, muitas das vezes. Quando a gente ora, a gente falou aqui desde o início, né? Quando a gente tem esse relacionamento, essa intimidade, a gente começa a perceber que a gente não está sozinho, né? Que a gente não está orando para a parede, né? Para alguém que não nos ouve, não. A gente está orando com alguém que fala, que é alguém que se expressa, que se comunica conosco. Eu acho que essa é a maior mensagem aí que a gente poderia deixar através dessa aula, né? Criar esse ambiente de relacionamento que você está fazendo, que nós estamos procurando fazer. Eu costumo dizer, para a posição que nós temos, a gente ora muito pouco. Eu oro reconhecendo a Deus que eu preciso intensificar ainda mais as minhas orações. Eu sempre me cobro muito isso, né, de ampliar esse tempo de oração, como você falou ali. Né? Então, essa eu acho que é a nossa mensagem, né, Evangelista? Fala aí para a gente finalizar. É verdade. É, Jesus inclusive, né, quando a gente falou sobre o jejum, perguntaram a ele sobre o porquê que os discípulos de João, né, João Batista jejuava muitas vezes, os discípulos dele não. Né? E ele falou que enquanto ele estivesse aqui, que é o noivo, a noiva não sentiria necessidade de jejuar, mas quando o noivo fosse tirado, eles sentiriam a necessidade. Né? Ou seja, Jesus está falando no momento oportuno que o povo dele sentiria necessidade de algo. E fala especificamente sobre o jejum, porque o jejum nos traz uma sensibilidade. E quem se jejua, né, ele se humilha diante de Deus. O jejum é uma humilhação. O jejum está muito apelado a quebrantamento, a humilhação. Então, não é diferente com a oração. Né? A oração, ela é uma necessidade que nós temos, uma necessidade, algo que tem que fazer parte de nós. Assim como nós comemos, nós bebemos, nós precisamos de Hábito, orar né? para que a nossa vida espiritual ela seja edificada, ela seja alimentada, ela seja Aleluia. sadia. Então é fundamental a gente ter a oração para que a gente consiga aí. Aí eu vou lá para o início, né? Quando o Lutero ele cita, ele orava 2 horas por dia porque ele tinha medo de perder aquela batalha naquele dia, no decorrer do dia para Satanás. Então, a oração nos equipa, a oração nos prepara, a oração, como disse a pastora Lúcia Farias, nos aproxima de Deus, a oração nos fortalece, a oração nos traz alinhamento com Deus, a oração nos traz edificação, a oração nos faz uma fortaleza, a oração nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. A oração faz com que a gente entenda quem nós somos em Cristo Jesus, né? O apóstolo Paulo orou, e essa é uma oração que eu faço diariamente, conforme falei, né? É uma das orações repetitivas que eu faço diariamente, Efésios capítulo 1, né? Eu parafraseio esse texto que o apóstolo Paulo fala, orando pelos Efésios, ele diz para que o Senhor lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do entendimento deles, para que eles saibam qual seja a esperança da vocação deles nos santos, e qual seja a esperança da vocação deles nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre eles que creem, segundo a operação da força do poder de Deus. Então, a oração faz entender o nosso chamado, a nossa vocação e o poder que em nós opera. Né? Então, a oração ela traz todos esses instrumentos, aí, todas essas bênçãos, esses recursos espirituais que nos pertencem. Né? Então, Aleluia.
Amém. Então, a gente vai finalizar, o evangelista, essa aula. Semana que vem vamos falar sobre clamor, se assim Deus permitir. Eu espero mais uma vez que essa aula possa contribuir aí para o crescimento, né, de cada um dos nossos irmãos, tanto aqueles que estiveram conosco aqui online, aqueles que vão assistir depois. Eu já vou publicar essa aula, vou fazer diferente a partir de agora. Daqui a pouco já estou publicando no canal, no YouTube, Evangelho dos Santos Oficial, essa aula, eu já vou publicar lá a aula. Muita gente gosta de ver pela televisão, então pede para que eu publique no canal no YouTube. Então, quem quiser ver pela televisão, eu vá assistir depois a aula pela televisão. Eu vou publicar já de imediato, assim que eu encerrar aqui a live, eu já vou salvar e colocar lá no nosso canal, a partir de agora, no YouTube, Evangelho dos Santos Oficial, para que os irmãos possam assistir. Alguns que quiserem assistir lá, eu já vou publicar aqui na página também. Semana que vem vamos falar sobre clamor e vamos fechar na última aula desse ano, né, para a gente encerrar a temporada 2021 de estudo, falando sobre intercessão, né? Nós não vamos ter aula no dia 28, porque no dia 28, o último domingo, nós vamos ter lá uma conferência profética na nossa igreja, então vai ser durante todo o domingo, né? Então nós não vamos ter a EBD no dia 28, mas semana que vem nós temos a EBD, vamos falar sobre clamor, vamos falar o texto que já foi citado aí pela pastora Lúcia, também outros textos mais acerca de clamar a Deus, né? A gente vai ver que clamar é um pouquinho diferente aí de somente orar, né? Então nós vamos orar, claro, para finalizar agora essa aula, né? Espero em Deus aí que a gente conclua com toda a força aí esses estudos, né? E como a gente falou, nosso propósito aqui hoje é falar algo diferente. A oração muita gente já estudou sobre, mas o nosso propósito aqui é trazer um pouquinho de relacionamento, de intimidade com os irmãos. Aí o Márcio está agradecendo a Deus pela nossa vida, glória a Deus. A pastora Lúcia, Silvana já colocou aí o meu Instagram, né? Daqui a pouco aí está o canal também no YouTube. Já estamos chegando a 200 inscritos no canal, quase 5.000 visualizações já lá no canal no YouTube, né? Eu costumo dizer, o pessoal, o evangelista Reinaldo, desculpa a expressão, para porcaria tem gente que compartilha, assiste de tudo, né? Mas para muitas das coisas que trazem crescimento, a gente quase não vê, às vezes, a pessoa compartilhando, né, assistindo. Estudo, a gente com certeza deveria ter muito mais pessoas alinhadas aí com o estudo, mas se botar lá um negocinho lá doido, um monte lá, só por curiosidade às vezes, vai e assiste, mas aquilo que edifica muitas das vezes o povo, aí quer ser abençoado, quer que Deus opere de uma hora para outra, mas enfim, quem tem fome, sede, né, quem tem ouvidos, como o Apocalipse vai dizer, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E quero agradecer o evangelista, veio direto do trabalho, está cansado, né? Percebe-se que está aí querendo descansar um pouquinho, mas quero agradecer mais uma vez aí ao nosso evangelista Reinaldo, que esteve conosco aqui compartilhando dessa escola bíblica dominical, a todos vocês que estiveram conosco. Vamos orar agora para finalizar. Se Deus permitir, domingo que vem estaremos juntos aqui desse nosso canal aí de bênção para as nossas vidas. Amém, Reinaldo? Posso orar? Pode. Ô, glória, vamos orar então. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, porque como falamos durante toda essa escola bíblica, durante toda essa aula de hoje, nós não estamos orando, como a a um Deus que não responde, que não nos ouve. Mas sim cremos que oramos e conversamos e falamos, e temos respostas daquele que ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Deus, a tua palavra diz que os teus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir, nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Portanto, nós cremos, ó Pai, que cada oração, que cada clamor feito, Senhor, através das nossas vidas, tem sim subido até o teu trono de glória. E nós cremos que, como diz a tua palavra no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, sabemos que há tempo para todas as coisas. E o que o Senhor requer de nós, e que nós estamos aqui ensinando e aprendendo, é que é necessário perseverar, Senhor, em oração. Tem pessoas aqui que talvez estejam orando há um mês, um ano, 5 anos, 10 ou até mais. Mas o mais importante, ó Deus, é perseverar em oração. Saber que como Daniel, o teu anjo visitou Daniel e declarou a ele
que desde o primeiro dia em que ele aplicou o seu coração em orar, em buscar a resposta, o Senhor enviou. Por isso, ó Pai, eu creio que assim o Senhor também está falando com cada um de nós na manhã desse dia. Que cada uma das nossas orações, de Comanterra, estão sendo ouvidas, Senhor. E não importa o tempo, não importa durante quanto tempo e como, mas nós cremos, ó Pai, que a resposta virá. Por isso, nessa manhã, eu quero ser teu servo, teu profeta, para declarar, ó Deus querido, que em breve a resposta, ó Deus, virá, chegará na vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai, que estiveram conosco, que vão assistir essa live posteriormente. Senhor, nós não estamos aqui para ser reconhecido ou engrandecido, mas estamos aqui para proclamar que adoramos e buscamos a um Deus que responde, conforme a tua filha falou, Senhor, um Deus que o Senhor usou profetas, Senhor Jeremias, para declarar: clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, ó Pai. Então nós oramos e clamamos e queremos, ó Pai, sentar contigo diariamente para ter esse devocional, para ter esse momento de comunhão. Como o teu servo evangelista Reinaldo falou, Senhor, queremos, ó Pai, ter, ó Deus, intimidade contigo. Queremos, ó Pai, estar sensíveis a ouvir a tua voz. Queremos ser como Davi, Senhor, que mesmo o Senhor não respondendo da maneira que nós desejamos, mas que possamos, ó Pai, ter a sensibilidade, o discernimento, que maior é a tua vontade em nossas vidas do que aquilo que nós queremos. E um propósito maior, Senhor, é continuar te adorando na beleza da tua santidade. Pai, que o teu povo se desperte, Senhor, para orar mais, para buscar mais, para ter mais momentos de relacionamento e intimidade contigo. Que através desse estudo, ó Pai, vidas possam se dedicar ou dedicar mais tempo a conversar e a orar contigo, Senhor. Que nessa manhã o Senhor possa continuar falando ao espírito de cada um de nós e que pessoas sejam alcançadas, Senhor, através desse estudo que nós temos ministrado na manhã desse dia. Assim nós colocamos cada um em tuas mãos, entendendo que o teu espírito já está agindo em favor da necessidade e na causa de cada um que tem apresentado a Ti, Senhor, em oração. Nós colocamos em Tuas mãos e desde já agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O glória. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Beijo para cada um. Ó, coraçãozinho. Reinaldo, estamos juntos, misturados, lambuzado com azeite, é isso? É isso aí. Eita glória. Meu evangelista, vai descansar para logo mais que você está aí a 1000 por hora, em nome de Jesus, né, ministrando lá. O pessoal de Bangu que vai estar comigo em Bangu e está com o evangelista Reinaldo. Mais tarde, se Deus permitir, estamos já juntos. Pessoal de paciência, você que é de outro ministério, que você possa ter um domingo aí abençoado na presença do Senhor. Wellington, estamos juntos. Ó, aparece, né, Rolling Madores 921, varão. Estamos lá te esperando lá, você e tua família, para a glória de Deus, amém? Então, meu evangelista, fica na paz. Está terminada aí mais uma aula. Vai. Paz.